Entretanto, esta organização, em termos simplistas, previa a cooperação africana e não só, entre vários povos, e também previa essencialmente a descolonização completa do continente e o fim do apartheid na África do Sul. Entretanto, depois de se analisar as novas dinâmicas do mundo e pelas transformações que o mundo foi desenvolvendo durante o seu percurso, já não vivíamos um clima de Guerra Fria, o regime do apartheid já tinha nessa altura caído, a África do Sul era nesta altura também já um Estado com características diferentes, então pensava-se que a OA tinha atingido o seu objetivo e que a sua forma de organização já não respondia aos desafios atuais da África, que eram imensos. A África sentia-se um pouco perdida relativamente àquilo que eram os novos movimentos e continuava a ser praticamente acercada de alguma conflitualidade, alguma tensão e alguns problemas resultantes depois da independência. Entretanto, por iniciativa de Muammar Gaddafi, pensou-se na refundação da OA e tentar resgatar um velho sonho africano que já tinha sido proclamado por Kwame Nkrumah, que era dispensar nos Estados Unidos da África. Daí que, inspirando-se no modelo da União Africana, da União Europeia, concebeu-se então a União Africana com alguma reestruturação e com a integração de novos aspectos e desafios a se ter em conta. E dentre esses vários desafios, um deles era de tentar combater a intensidade dos golpes de Estado que nessa altura eram bastante evidentes ao nível do contexto africano e também tentar projetar a África para novos patamares, essencialmente ao nível económico e formatar um comércio e um desenvolvimento interno mais ajustado à agricultura, sobretudo. É assim que, em todo este processo, com uma declaração concebida em Argel, depois Lomé, no ano de 2001, então, se consagra esta organização. Eu faria aqui uma pequena quebra de gelo, se me permitem, porquanto, na minha ótica, não podemos pensar as instituições africanas, já que estamos a falar da OA e da UA, como sendo as primeiras instituições africanas, que delas depois vamos ver outras organizações subregionais para a melhor concretização deste processo, sem falar do Estado. E não sendo também nosso escopo hoje falar do Estado em toda a sua plenitude, isso caberia a uma análise ao nível da ciência política e teríamos de fazer um percurso histórico muito longo, introduzindo aqui alguma análise à República de Platão ou à política de Aristóteles, dizer que o Estado pode ser entendido como uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. É uma definição muito política, penso, embora tenhamos que pensar que o Estado, apesar dessas regras muito apertadas, da sua hierarquização, ele integra quase todos os cidadãos de um determinado contexto. Daí que interessa fazermos uma breve alusão relativamente àquilo que são os Estados em África. E por que esta alusão aos Estados em África? Porque são os Estados que fazem, no seu conjunto, a União Africana. A União Africana não é nada mais, nada menos do que o conjunto de dos vários Estados africanos. Daí que, se nós olharmos para a matriz do entendimento dos Estados africanos, das assimetrias relativas à forma como cada Estado concebe os seus programas, se olharmos para a matriz religiosa diversa ou diversificada do continente africano, olharmos para a matriz cultural do próprio continente africano, a maneira de se conceber o poder, a maneira de se conceber a democracia, o Estado de Direito e outras formas mais, havemos de perceber porque é que há dificuldades ao nível da União Africana. Isto porque não há grandes consensos relativamente à forma de se olhar para os processos de governação,
para os processos de distribuição da riqueza e, de certa maneira, também há dificuldades do ponto de vista de integração económica, porquanto, enquanto temos zonas muito desenvolvidas, teremos outras muito fragilizadas. E uma das grandes fragilidades da África é exatamente a sua economia. Aliás, alguns indivíduos um pouco mais contundentes em conferências internacionais afirmam e reafirmam que, do ponto de vista económico, a África poderia desaparecer, não teria um grande peso ao nível da economia mundial. Mas, embora outros discordem, porque a África continua a ser o espaço privilegiado para o sustento de várias nações externas, e muitos exemplos podíamos depois avançar caso discutíssemos desta perspectiva. E daí aparece aqui um exemplo relativamente à parceria entre a União Africana e a União Europeia, que praticamente absorve a maior parte das exportações africanas, principalmente ao nível da agricultura, a dizer que, de certa forma, a União Europeia absorve mais ou menos um terço de todas as exportações africanas. Isso até mais ou menos o ano 2002. E que a participação de África no comércio mundial, nesta data, 2002, era de cerca de 2%. É uma participação muito incipiente, muito ínfima, e que não permite à África alguma competitividade ao nível do mercado internacional, e o facto de ela continuar muito dependente e asfixiada. E esta fraca participação da África ao nível económico internacional está ajustada a uma forte incapacidade de responder à modernização dos padrões de comércio. Temos portos, bancos, estruturas financeiras pouco ajustadas àquilo que é a demanda internacional. A África continua a ser um exímio exportador de commodities, apenas produtos primários, não transformados, o que de certa maneira cria imensos constrangimentos, porque a África continua a comprar os mesmos produtos já transformados, e isto é um grande dilema. Tal qual ganha, perde, e perde às vezes em dobro, e tem sempre problemas de liquidez interna. O setor privado africano também é extremamente débil, não consegue captar financiamento. Aliás, eu ontem estive a ouvir a rádio, ontem ou antes de ontem, e ouvi um dado muito preocupante. Parece-me que mais de 80% ou 90% das empresas na UILA estão tecnicamente falidas. Isto é justamente resultado desta incapacidade de se conseguir financiamento interno, uma vez que o próprio mercado também gera desconfianças, e pelas desconfianças que o mercado gera, não há disponibilidade para emprestar dinheiro, porque ninguém quer perder. Então, neste cenário catastrófico que nós aqui apresentamos, como pensar numa integração económica, que é a discussão que se ajusta à realidade atual, na adesão à zona de comércio livre, pensar-se na ideia de os africanos poderem olhar mais para o seu interior e poder estabelecer relações comerciais entre si, se calhar de forma um pouco mais vantajosa e com menos custos. É muito complicado pensar-se dentro deste cenário, porque o cenário da dependência está traçado. Ainda assim, surgem várias ideias inovadoras que, de certa maneira, estão construídas no sentido de ajustar a África para novas dimensões, como, por exemplo, a NEPAD, que é talvez um dos principais ganhos da União Africana, em que se pensa, a partir da NEPAD, forçar um certo desenvolvimento ao nível da agricultura, da segurança alimentar, da infraestrutura e da saúde. Entretanto, é difícil de se concretizar este cenário, uma vez que, do ponto de vista do know-how, a África ainda enferma imensas dificuldades. Aliás, já alguém, em tom de brincadeira, um dia disse algo que eu considero muito sério, que aos africanos jamais serão entregues as chaves que abrem as portas do progresso. E isto é algo extremamente preocupante, porquanto a tecnologia e o know-how são fundamentais para toda a transformação
que se impõe e que se exige para o contexto africano. Se nós não conseguirmos tecnologia, vamos continuar a ser dependentes. Daí que a formação do homem é fundamental. E a formação do homem tem de ser feita de forma, vamos lá ver, equitativa, de forma uniforme, mas não uniforme no sentido de participarmos dos mesmos conteúdos, mas a toda a escala do território africano. Não para esta formação que nós observamos hoje ao nível do continente, que é uma formação de elite, cujas elites mais servem ao exterior, porque são quadros formados para o mundo e, quando não servem para a África, vão servir a multinacionais e não resolvem os problemas internos da África. Era preciso pensar a África de uma forma mais holística e, nesta perspectiva, interagir com todas as dimensões do continente e formar, de facto, o homem dentro de um sentido mais ambicioso. Entretanto, há outras instituições que nós podemos aqui destacar, como o Departamento de Comércio e Indústria da Comissão da União Africana, que tem como principais prerrogativas conceber uma área de livre comércio nas comunidades económicas regionais. Isto está em debate, pese embora alguma apreensão da parte de alguns países, e aqui eu volto à mesma questão que já aqui apresentei, que está relacionada com o facto de o desenvolvimento em África ser bastante assimétrico. E pensamos numa zona de livre comércio, estamos já a pensar em países que estão numa condição superior, que vão acabar por engolir, de certa forma, os países que estão numa condição menos dotada. Outro aspecto que se afirma aqui importante é um mercado comum africano, que serve para promover o comércio inter e intra-africano. Ainda assim, temos uma outra dimensão, que temos que pensar numa área de livre comércio continental. São ambições da União Africana. Também foi criado um Banco Africano de Desenvolvimento, e este Banco de Desenvolvimento Africano tem como objetivo particular o desenvolvimento sustentável e o progresso social dos seus países, com o objetivo fundamental da redução da pobreza, que é um dos grandes problemas que a África enfrenta. Entretanto, há aqui um detalhe que salta à vista, é que a própria União Africana, e já a partir da Organização de Unidade Africana, concebeu um projeto segundo o qual não se podia olhar a África no seu todo. E não se podia olhar a África no seu todo, por quê? Porque a África é muito complexa e tem particularidades regionais. Daí que se pensou em cada região ter um formato e criar uma organização subregional. E é assim que vão surgir várias organizações subregionais, como, por exemplo, a União do Magreb Árabe, como a Comunidade da África Oriental, a CEDEAO, a SADC, como organizações organizações regionais africanas. A estas estão ajustadas também algumas organizações económicas, como se pode aí observar, como, por exemplo, o Mercado Comum da África Austral. Vamos encontrar outra organização que também tem uma dimensão económica muito forte, que é a SACU, que é a União do Comércio da África Austral ou Sul, como instituições importantes. Daí que dá-se uma espécie de cacofonia interinstitucional, onde encontramos várias organizações, como se pode aí observar, e os países que fazem parte da mesma. Acho que não está muito legível, mas se pode perceber que foram criados vários círculos, onde cada região então vai prosseguir em função daquilo que são os seus interesses e para estarem mais perto ou mais próximos de um quadro aceitável de desenvolvimento. Ainda assim, há imensos constrangimentos. Esses constrangimentos passam pelas assimetrias regionais, a seca extrema, a incipiente democratização, governos autoritários, governos longevos, guerras intermináveis, má distribuição da riqueza, pobreza extrema, terrorismo, fuga de cérebros, elevadas taxas de natalidade e mortalidade,
Só para citar alguns casos que ainda hoje enfermam a África e que são desafios da própria União Africana e não só enquanto uma instituição, nessa altura, macro para a resolução dos problemas da própria África. E, entretanto, o grande problema da União Africana também passa pelo facto de que, ao ser completamente municiada, ela vai passar a ser uma espécie de substituição da legitimidade, ou, melhor dizendo, da soberania de alguns Estados. Quer dizer, se a União Africana for, de facto, aquilo que está consagrado ao nível dos seus estatutos, de certa forma, há uma espécie de transferência de poderes dos governos para a União Africana. E os Estados africanos, de certa maneira, não estão preparados para esta transferência de poderes. Há algum orgulho em relação a isso. Muammar Gaddafi, na altura, bateu-se muito por este pressuposto, inclusive a dispensar na criação de uma moeda única africana, e já se vaticinava também há alguns ciclos a criação de uma língua africana, ou o recurso a uma língua africana. Mas esses processos são muito complexos, daí que as particularidades de África não permitem nessa altura que isto ocorra. E houve, de facto, uma espécie de cópia fiel daquilo que eram os pressupostos da União Europeia e, uma vez ajustados ao contexto africano, não estão a resultar como deviam resultar. Tanto mais que o Tribunal Pan-Africano, o Tribunal Africano, no quadro da União Africana, também encontra imensas dificuldades de atuação, principalmente de índole financeira, o que faz com que muitos Estados tenham ratificado o Tribunal Internacional, onde a maior parte dos processos, principalmente de crimes de guerra, são transferidos, né? E isto, até certo ponto, cria também algumas dificuldades. Entretanto, dentro dos desafios, eu ia buscar aqui uma ideia de Achille Mbembe. Achille Mbembe fala numa ausência de um pensamento democrático, que seria, nessa altura, uma alternativa ao modelo predador em vigor. Considera ele que há um modelo predador em África. Também fala no retrocesso de uma revolução social radical, que tem sido a tendência em alguns contextos. Fala também na senilidade dos poderes dos negros. Eu peço desculpas pela linguagem que está aí, eu estou a fazer uma citação fiel de Achille Mbembe, por isso é que eu estou a colocar esses termos como eles estão. Fala no entupimento de franjas inteiras da sociedade e o desejo de milhões de pessoas que preferem viver noutro lugar. É uma apanagem à África. Boa parte dos africanos, principalmente aqueles que estudaram para o mundo, né, como se diz, não querem viver em África, e daí os vários fluxos migratórios que nós temos estado a observar nos últimos tempos. Só para dar um exemplo, eu que acompanhava estes processos de migrações, principalmente para o contexto angolano e de quadros, o ano de 2008, com a crise económica europeia, marcou o início do regresso massivo de quadros angolanos do exterior, mas que neste momento, se fizermos um levantamento de muitos desses quadros que regressaram a Angola, já voltaram aos territórios de origem. Há imensos exemplos dessa natureza. Quer dizer, continua a haver um fluxo muito grande de quadros do interior da África para o exterior, porque a África passou a ser um continente onde já não há grandes esperanças e em muitos circuitos o que vigora é aquilo que nós podemos chamar de afropessimismo. Também falaríamos então da institucionalização das práticas de extorsão e da predação, convulsões abruptas, insurreições intermináveis, são outros desafios que a África precisa de ultrapassar. E muitas das vezes, para colmatar essas situações, criou-se a African Standby Force, que é uma força, vamos lá ver, africana, cujos efetivos estão confinados nos diferentes países da África, por uma questão de logística, porque era difícil confiná-los num outro espaço, e em casos de emergência, então essas forças acabam por entrar em ação para evitar conflitos
em muitas circunscrições do continente, mas com muitas limitações, seja a União Africana, seja a ONU, a NATO e até a União Europeia têm tido muitas dificuldades de atuação. E o mais agravante é que quando há um conflito em África, muitas lideranças africanas preferem que seja uma força externa e não uma força interna africana a intervir. Porquê? Porque não acreditam nas instituições africanas e boa parte dos países que dirigem esses conselhos de paz e segurança da União Africana são países que não são um exemplo para outros países. E, entretanto, isto cria imensas dificuldades. Bem, eu vou deixar o resto para uma breve discussão. Já falei demais e queria ficar por aqui. Muito obrigado. Dizia eu no princípio que, na verdade, hoje é o cúmulo da Semana de África. Quem é africano, aqui entre nós, quem está lá fora que é africano, já começa a sentir o coração aos pulos. Afinal, o que é isso, África? De onde é que vem? O que é que será a África? O que é a África hoje? A ninguém escapa a este conhecimento, quer seja quadro de direito, de gestão dos recursos humanos, de gestão de informática, de comunicação social. A ninguém escapa a este conhecimento, porque afinal somos africanos. E o ser africano é conhecer. Nenhum europeu é capaz de estar além ou no alheio do seu continente. E eu diria que nenhum africano deveria estar a viver sem saber o que é, na verdade, o seu continente. Por isso, no princípio, eu dizia que hoje nós temos a introdução para o dia da manhã. Amanhã é o dia da África. E começamos hoje, afinal, a penetrar naquilo que é o nosso continente. Esta trajetória de vida, esta marginalização do continente africano, esta espécie de um objeto de extração de matéria-prima para o desenvolvimento do Ocidente. O Dr. Baú acaba de aflorar aqui um riquíssimo conhecimento à volta do nosso continente. Agora, como ele próprio disse, reserva uma parte para a nossa partilha. Com uma boa organização, vamos então começar a inscrever-nos para ver se conseguimos interagir com o nosso preletor. Tem a palavra o senhor professor André. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado pela palavra. Em primeiro lugar, gostaria de louvar a iniciativa que a instituição teve no sentido de enfim, criar este espaço para tentarmos fazer uma reflexão à volta daquilo que é, e se calhar por culpa nossa, o nosso continente africano. E também não sei se seria alertar, mas apelar à consciência. Já não diria, se calhar, nossa própria como adultos, como velhos, enfim, a caminho da morte, tentarmos ver de que forma, não é, podíamos inverter a situação que o nosso continente vive. E se calhar também apelar à nossa camada juvenil que se apresenta aqui na instituição, no sentido de não seguir o exemplo que nós, por nossa culpa, tivemos no sentido de levar o continente ao ponto em que se encontra. Acredito que se a África continua no ponto em que está, na situação em que está, a culpa não é das árvores, nem das montanhas, nem de outra coisa qualquer, porque o continente vive com gente, vive com pessoas. A culpa é das pessoas que habitam o continente. Se o continente europeu, asiático, para aí afora, atingiram um nível de desenvolvimento técnico-científico que agora se registra,
é porque as pessoas que habitam esses espaços geográficos dedicaram ou aplicaram um investimento sério em domínios que fizeram com que estes continentes tivessem o nível de desenvolvimento que têm agora. Essas pessoas não são diferentes das nossas. Somos a mesma coisa. A culpa, o problema está essencialmente conosco próprios. Será que um dia não poderemos fazer alguma coisa no sentido de inverter isto? Fala-se de fuga de cérebros e, para dizer a verdade, eu fiquei muito impressionado com a incursão que o Dr. Varandas fez ao nível do continente africano. É muito sério. Eu até estava a imaginar no sentido seguinte: não seria possível um dia o Dr. Varandas ir com essa incursão, o Dr. Baú, levar essa incursão aos dirigentes lá, os governantes nossos em Luanda, ou se calhar levar os governantes de Luanda para cá assistirem a essa incursão, porque eu sinto-me envergonhado e revoltado no sentido de ver que o nosso continente continua a servir de exportação de matéria-prima para desenvolver outros continentes. Se nós não conseguimos então transformar estas matérias-primas, será que não podemos ver formas de colocarmos essas tecnologias para cá, para a África, no sentido de fazermos essa transformação de matérias-primas a nosso benefício? Mas pronto, é o seguinte, é revoltante, extremamente revoltante, e continuo ainda a pensar no sentido de que os nossos governantes são mesmo assassinos. São assassinos por quê? Assumo isso. São assassinos por quê? Quando se pensa num investimento menos responsável, para não dizer, aliás, débil e menos responsável, na área da educação, na área da formação, e eu que se registra, pelo menos eu vejo assim agora, há pouco investimento falso no domínio da formação das pessoas que habitam este país. Então não temos que esperar mais nada, de nada, não é? O resultado só pode ser mesmo este. Se quisermos avançar com isto, temos que investir seriamente na formação, temos que investir seriamente na educação, para não falar de outros setores do país. Porque a não ser isto, vamos continuar como estamos, se calhar pior. Por enquanto, retiro a minha palavra. Bem, como em África quem não agradece é feiticeiro, e não quero ser como feiticeiro, agradeço o espaço dado e ao Planecor. Eu faço a seguinte pergunta: como podemos caracterizar o continente africano nos dias de hoje, depois de várias contribuições dadas pelas instituições criadas anteriormente? Isso é a minha pergunta. Muito bem. Obrigado. Eu tenho uma inquietação e depois um argumento. A minha inquietação é a seguinte: o que é que as instituições africanas, no que diz respeito ao desenvolvimento diverso, têm feito para o desenvolvimento cultural e sustentável no progresso social e regional nos tempos modernos? O meu argumento é o seguinte: no meu ponto de vista, as instituições africanas pouco têm feito para o desenvolvimento do berço. Isto porque, atendendo às três fontes históricas que fazem com que o berço, a África, possa ser conhecida, não se fazem sentir a bom sentido. Falo, é claro, das fontes escritas,
falo da arqueologia e da tradição oral. Atualmente, para conseguir uma fonte escrita é muito difícil. Atendendo os preços altos, a arqueologia, muitos andam nas diversas universidades, mas nunca nem sequer visitaram um museu regional, por exemplo. A tradição oral, esse é um problema, um cancro que nós passamos a cada dia que passa, em que não tentamos sentar para poder aprender sobre alguns contos que os nossos antepassados viveram, algumas crônicas, por exemplo. Então penso que as instituições têm um papel de poder contribuir, devem contribuir mais no resgate da história africana, uma vez que a história é que faz a ciência humana. Sem história não há seres humanos, não há homem. Não há homem no mundo. E obrigado pela oportunidade que me deram. Muito obrigado. Primeiramente, também vou agradecer ao nosso palestrante. E eu tenho duas questões. A primeira, eu queria saber quais são os requisitos para um país, nesse caso um país africano, fazer parte da União Africana. E a segunda questão, eu acompanhei atentamente a abordagem do doutor quando dizia que Muammar Gaddafi teve uma visão de criar uma moeda única e inclusive uma língua única também para o continente africano, quer dizer, teve esse contributo. E o doutor terminou dizendo, por particularidades de África, não permitiu que isto acontecesse. E eu queria saber quais são essas particularidades que fez isso não acontecer. Obrigado. Irmãos, agradecer pela oportunidade que foi me cedida. Eu também estava atento na explanação do doutor quando falava acerca das instituições e eu fiquei ainda com dúvida acerca do panafricanismo. Eu gostaria de saber qual é o principal objetivo do panafricanismo. E a segunda questão foi por quem foi desenvolvido o panafricanismo e qual foi a origem do termo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que me é oferível. Tenho aqui duas questões a apresentar ao nosso preletor. A primeira questão é, uma vez que precisamos de quadros para o desenvolvimento da África, a minha questão é, que políticas devem ser criadas para colmatar este êxodo de cérebros? A primeira. A segunda, muitas políticas são criadas, mas sem resultados práticos, na verdade. Será que o problema são as políticas mal criadas que devem ser revisadas? Ou os autores não executam o que criam? Não convém dar lugar aos mais jovens para este processo? Obrigado. Obrigada pela permissão. Eu quero saber se a SADC desempenha um papel na União Africana. E se sim, qual é o papel? Primeiramente, agradeço a oportunidade conferida. Eu tenho duas questões. A primeira é a seguinte: qual é o objetivo da União Africana? Ou qual é o objetivo da criação desta mesma União Africana? A segunda, qual é o contributo da União Africana em prol do desenvolvimento da África, visto que ainda dependemos da União Europeia para resolver os nossos problemas internos que nós temos em África? Obrigado. Obrigado a todos. Sou José Marcos Segunda, estudante do curso de Comunicação Social. A minha questão é a seguinte: quais são os ganhos obtidos pelas instituições que contribuíram para o desenvolvimento do continente africano?
Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Helder e dizer que teve uma boa apresentação, gostei, e o tema é bastante sugestivo. Eu gostaria que o professor Helder me explicasse por que os governos longínquos são considerados como constrangimento. Obrigada. Muito obrigado pela palavra que foi dada. A questão é a seguinte: dizendo sobre as instituições, o panafricanismo é uma instituição que foi realizada, mas no panafricanismo surgiu muitas instituições. Porque será que a falta de gerência ou a falta de concordância entre as pessoas que realizaram aquela mesma, como eu posso dizer, aquele mesmo como de entender, no palestrante, o Dr. Baú disse não, que o panafricanismo foi uma organização. A organização não se cria aliás, tendo ideias. Será que as ideias deles foram inadequadas para poder surgir mais outras organizações? Ou não, eles não foram tão adequados com a ideia deles? É o que eu quero saber sobre essa situação. Obrigado. Estávamos a cozinhar, agora vamos pôr a mesa. Estávamos na cozinha, agora já estamos na sala para saborearmos aquilo que preparamos. Se terá ou não gosto próprio. Repito, no princípio eu dizia que os caros estudantes, caros professores, prestassem um bocadinho de atenção, porque estamos na fase introdutória do Dia de África, que se vai viver no Instituto Superior Politécnico Gregório Semedo. E já estamos a ver a importância desta palestra e por que nós colocamos essa palestra no fim de todas elas. Eu queria advertir que o Dr. Baú vai dar as respostas para quem já participou em diferentes conferências. As respostas são dadas em conformidade com a aproximação das questões. Portanto, vamos estar atentos, cada um sabe o que perguntou e o Dr. Baú vai poder dar respostas, umas de forma singular, outras de forma coletiva, porque há perguntas, há questões aqui que fomos observando, aproximam-se em termos de objetividade. Portanto, não quero dar mais sorte ao tempo, que já teve há bastante tempo. Vamos passar a palavra ao Dr. Bem, muito obrigado pelas questões. São todas elas muito pertinentes, o que de certa maneira demonstra uma grande maturidade e abertura para o debate. Entretanto, eu começaria pelo professor André, que fez imensos comentários relativamente a alguma preocupação com a situação de África e, entretanto, ele deixa algumas questões relativamente à forma de como inverter o curso da situação africana e a questão da fuga dos cérebros. Também fala sobre as tecnologias, são imensas questões que também, a dizer que não são transversais a outras colocadas aqui. Relativamente a estas questões, eu queria aqui dizer que não é muito fácil inverter o cenário africano. Não é muito fácil, porquanto se nós olharmos para aquilo que é a matriz africana, nós temos que pensar que a África, neste momento, vive uma grande crise de identidade e de valores. Esta crise relaciona-se com o facto de que, dentro daquilo que é o circuito familiar, há imensos desajustamentos e se as famílias são a base para o desenvolvimento de qualquer nação, enquanto continuamos a assistir desestruturações ou alguma desestruturação ao nível das famílias, vai ser muito difícil nós pensarmos neste processo. Porquê? Porque a maior parte dos valores são transmitidos em casa, ao nível da família. Com as dificuldades que nós vamos tendo ao nível da família, vai ser muito difícil. Por outro lado, temos uma outra dificuldade, a herança passada.
A herança passada, aqui referia-se o professor André e muito bem, relativamente aos desentendimentos ou problemas que a velha geração teve e que ainda hoje vive algum ódio que resulta, de certa forma, de alguma defesa escrupulosa de ideologias externas, como, por exemplo, a Guerra Fria, que fizeram com que os africanos enveredassem mais por resolver uma situação pontual que era a disputa entre vários blocos e não olhar para aquilo que devia ser, se calhar, o entendimento interno entre eles. Infelizmente, ao nível da África, esta geração das lutas de libertação nacional continua a governar e, continuando a governar, ainda fazendo passar o veneno, digamos, do ódio visceral que ainda nutrem entre eles. São bastante fechados, são um pouco propensos à partilha do poder, são um pouco propensos a alguma abertura à crítica e por esta via será muito difícil ultrapassar-se esse constrangimento. Por outro lado, também falava na questão da juventude, passar o poder aos jovens. Sim, esta pode ser uma alternativa, mas entretanto, o que é que nós vamos pensar? Nós temos uma juventude muito elitizada. Os melhores quadros africanos são maioritariamente filhos de dirigentes também viciados. Estes são os melhores, estudaram nas melhores universidades. Aqueles com os quais nós devíamos contar também têm imensas dificuldades. Aliás, nós vivemos cá e sabemos que tipo de quadros nós temos. Nossos estudantes são, vamos lá ver, pouco concentrados ao nível daquilo que são aprendizagens necessárias para a transformação. Tudo bem que há dificuldades ao nível das universidades, também há dificuldades ao nível dos professores, mas o nível de ambição científica das nossas novas gerações é muito fraco. É muito fraco e não é muito desafiante. E daí que nós continuamos a assistir a uma importação compulsiva de quadros. Eu acho que devíamos olhar para esta via. Aliás, há bem pouco tempo falava-se na possibilidade de vinda de cabo-verdianos para o ensino primário. É fundamental refletir sobre isso, porquanto o próprio Estado conseguiu perceber, de certa maneira, qual é a qualidade dos quadros que temos. Eu sei que muita gente chateou-se com isso, houve uma série de pronunciamentos, mas o que ocorre é que o ensino primário é a base e há que ver a situação da base. Tudo bem que isso pode resvalar para outros debates, outros questionamentos, mas, entretanto, há que ver como colocar a nossa juventude num grau de ambição, patriotismo e nacionalismo, no verdadeiro sentido da palavra, para transformar e modificar a situação do continente. Este é um dos aspectos que temos que observar. Relativamente à fuga de cérebros, é muito complexo nós olharmos para este item hoje. A África regrediu bastante e nós temos que pensar que muitos indivíduos já estavam habituados a um nível de vida completamente diferente. Não é um luxo para algumas pessoas ter água corrente, energia elétrica, internet, hospitais, medicamentos e por aí fora. E dentro do contexto africano, estes itens são muito difíceis de se conseguir. Há aqui inúmeras assimetrias. Se por acaso existem com alguma frequência nos principais centros, ao nível das periferias não é possível. Então, eu quando falo na fuga de cérebros, não me refiro só àquela fuga do continente posterior, também me refiro à fuga de cérebros ao nível interno, em que as zonas mais periféricas do continente africano vão ficando desertas. Não há um quadro que se calhar suporte ficar no Chipingo, por exemplo, onde não há um banco. Quer dizer, não há um quadro que queira ficar nas profundezas de Ungalang, no Cuvango, por exemplo. São essas situações que é preciso resolver do ponto de vista das assimetrias para atrair os quadros a esta dimensão. Por outro lado, também nós temos que perceber que o clima africano não é muito favorável a quadros
que tenha liberdade de pensamento, que tenha de facto um know-how. O que é que interessa? Ser um quadro muito bem formado e não consegue desenvolver a sua atividade dentro do ramo em que ele foi formado. E ainda por cima sofre perseguições de várias índole, de outros quadros, de outros nacionais. Nós temos imensos exemplos dessa natureza. Aliás, eu cheguei a escrever isso no meu livro, que houve um caso de uma entrevista que eu fiz a um quadro no Encontro Nacional de Quadros Angolanos, que se deu em Luanda em 2005, se não estou em erro, 2004, em que este quadro tinha sido colocado no Bié, num dos municípios, mas começaram algumas ameaças em termos de feitiçaria e outras coisas, e ele acabou por abandonar aquele lugar. Vamos supor que ele mesmo em Luanda não conseguisse alguma integração. É melhor ir para a Europa, lavar pratos, ter o salário mínimo e ainda assim conseguir dar o mínimo de dignidade aos filhos do que viver num sítio onde, do ponto de vista de mentalidade, ainda estamos, parece-me, na idade da pedra, desculpem-me aqui a expressão. Uma outra questão está relacionada com as tecnologias, e isto é o mais complicado ao nível das tecnologias, e o grande problema da África é que é um continente muito fechado. A África vive ainda muito aquela ideia do nacional, mas um nacional com raízes profundas. Há esse discurso que é preciso fazer um levantamento para saber qual é a aldeia do indivíduo, qual é o umbala, qual é o histórico da genealogia do indivíduo. Bem, isto não funciona assim noutros contextos. Por exemplo, os Estados Unidos da América tornaram-se numa grande potência mundial, mas não com americanos, por exemplo. Foram buscar japoneses, foram buscar chineses, foram buscar russos, foram buscar quadros a todos os lados. Bastou encontrar um quadro qualificado num determinado lugar, captam esse quadro, dão-lhe condições e fazem com que o mesmo quadro consiga produzir transformações no seio dos seus. Nós, no nosso contexto, temos sempre esse problema. Não, ele não pode ser isso, não pode ser diretor, não pode ser aquilo, não pode ser aquilo outro. Isto não é possível. Isto é até atraso. É atraso porque as fronteiras foram diluídas há muito tempo. A forma como eu sou tratado, por exemplo, quando vou para a Europa, quer dizer, as pessoas pensam, não, o europeu é muito racista. Depende do contexto. Depende do contexto. Eu, às vezes, sinto muito melhor tratado na Europa do que cá, por exemplo. Sou mais acarinhado lá fora do que cá. Então, esta questão da raiz, da matriz, do étnico e por aí fora, é que vai fazer com que o atraso da África seja cada vez mais profundo. Se não temos quadro, vou usar aqui uma expressão que não é habitual, não devia usar, temos que roubá-los. Em termos de tecnologia, estou a falar de tecnologia de ponta, temos que roubá-los. Tem que começar aqui a funcionar uma espécie de contra-espionagem científica, porque de forma natural ninguém nos vai dar estes quadros. Eu não vou mandar para a África um quadro capaz de conceber um frigorífico adaptado a condições muito complexas para eu deixar de vender os meus frigoríficos à África. Tirem um cavalinho da chuva em relação a isso. Nós temos que descobrir a melhor forma de resolver esse problema. Houve uma crise económica mundial, muitos quadros lá fora estavam meio dispersos, se me permitem a expressão, mas nós não aproveitamos. Mugabe correu com os fazendeiros que lá estavam numa atitude populista para ganhar eleições, fazendeiros especializados em agronomia, com know-how para agronomia ou agricultura mecanizada e científica, e nós não aproveitamos nenhum desses quadros. Eu distribuo um terreno a um indivíduo, ele vai, para praticar agricultura, vai plantar um laranjal ou vai colocar batata rena, mas nem sequer sabe se aquele solo está confinado ou está, digamos, ajustado às particularidades daquela plantação. Os outros já não fazem isso, recolhem amostras de solo e com as amostras de solo em laboratório conseguem perceber que tipo de nutrientes tem o solo e não se arriscam a fazer uma agricultura de algo que automaticamente vai fracassar. Este é um detalhe que é preciso ver, e isto não custa nada. O AMBO tem laboratório de análise de solos, é falta de vontade. Outra questão está relacionada com a caracterização do continente hoje. Eu aqui queria unir várias questões nesta única perspectiva. Bem, eu gostaria de ser mais otimista, mas não sou tão otimista assim. Até mais ou menos 2005, eu poderia dizer que o continente africano estava a fazer um percurso muito interessante do
ponto de vista de crescimento económico. Não vou falar em termos de desenvolvimento, que é outra coisa. Mas, na atualidade, a situação do continente africano inspira cuidados, se me permitem a expressão. Aumentaram-se os níveis de corrupção. Por exemplo, nós temos a África do Sul, que faz parte dos BRICS, e é, digamos, um movimento que começou a surgir com alguma profundidade, que chegou a preocupar grandes consórcios internacionais, principalmente em relação aos Estados Unidos, à própria Alemanha e boa parte da Europa. Era um processo muito profundo. Mas ela resvala nos casos, por exemplo, de corrupção de Jacob Zuma, há bem pouco tempo, que resultaram na sua destituição. E um país com bastante tecnologia e que até certo ponto estava a fazer uma trajetória muito importante. Iríamos, por exemplo, para a Nigéria, o norte da Nigéria, sobretudo, muçulmano, com o surgimento do Boko Haram, quer islamizar a Nigéria toda e outras partes da região, e isto não potencia algum desenvolvimento. Quero falar, por exemplo, do Quênia, que sofre atentados permanentes por parte do Al-Shabaab, da Somália, que também atua no Uganda, na República Centro-Africana. Quero falar da própria República Centro-Africana, com problemas religiosos, sobretudo, perseguição de cristãos aos muçulmanos e vice-versa, com episódios extremamente complexos em que às vezes um cristão encontra um muçulmano, queima-no e come a própria carne. São episódios de antropofagia que não estão aqui, muita gente não divulga isso. Quero falar do LRA, o Exército de Libertação do Senhor, que surgiu exatamente para introduzir no Uganda uma espécie de governo baseado na tradição, no cristianismo e na tradição Achole, que é a tradição do seu líder, que cria este movimento e está a criar inúmeras dificuldades. Quero falar da ingerência de vários países noutros contextos. Estou a falar, por exemplo, do Ruanda, que está interessado que o Congo Democrático, por exemplo, continue na condição em que está, porque explora recursos na região do norte do Congo Democrático. O Uganda faz o mesmo. Quero falar do Sudão, que tem problemas com o Uganda. Por quê? Porque o Uganda apoiou um movimento de resistência no Sudão, que culminou com o surgimento do Sudão do Sul. Em contrapartida, o Sudão do Norte de Al-Bashir acolhe o líder do LRA, que não é encontrado por conta desta situação. Quero falar de imensos problemas, não sairíamos daqui para caracterizar a África hoje. E, do ponto de vista prático, a União Africana tem pouca capacidade para resolver estes problemas. Porque, vejamos, Joseph Kabila teve um percurso, mas não quer sair do poder. O Congo está numa situação complicada. A Angola já está a pagar as favas, se me permitem aqui a expressão, relativamente a essa situação. Temos um campo de refugiados na Lunda Norte de cidadãos congoleses por conta de um capricho pessoal que podia concretizar alguma transição. Então, cada dia que a África perde, quer dizer, são anos de atraso. E, por outro lado, a União Africana contava com um forte apoio de Muammar Gaddafi. Era a pessoa que mais impulsionava a União Africana. Era o maior doador, que não falhava com as suas contribuições. Com o desaparecimento de Gaddafi, e não estou a defender Gaddafi, isto é um outro debate, com o desaparecimento de Gaddafi, essas contribuições diminuíram circunstancialmente. Porquê? Porque os Estados africanos nem sequer estão envolvidos em honrar os seus compromissos financeiros com a União Africana. Parte das doações da União Africana são provenientes da União Europeia. Nós temos Estados em África que não produzem, vamos lá ver, dinheiro suficiente, se me permitem aqui, para poder sustentar a sua própria economia. Vamos lá ver, por exemplo, a Guiné-Bissau depende da ajuda externa para poder pagar salários dos seus próprios trabalhadores. Ora bem, e ainda assim há disputas internas para o controle desse dinheiro. Todos querem gerir este dinheiro. Onde é que está a soberania desses Estados?
quando eles estão completamente dependentes. Nós estamos a falar aqui exatamente aquilo que nós podíamos dizer de dívida moral. Como é que eu vou esbofetear o indivíduo que tirou-me da fome? Seria uma pura ingratidão. E isto vai ser reiterado. Por quê? Porque a melhor forma de se comprometer um indivíduo é, digamos, dar-lhe algum apoio e deixá-lo pendurado. De certa forma, quase todos nós temos um compromisso. Alguns com os pais que pagaram os estudos, outros com os tios. Quer dizer, não há ninguém aqui que vive sem ter uma dívida moral. E em função dessa dívida moral, né, cada um tem um preço. E o preço africano é muito alto nesse sentido. Então, nós não podemos falar nesse sentido. Temos uma União Africana com disputas internas muito fortes. Eu daria aqui um exemplo. Por exemplo, Angola tentou intervir no caso da Guiné-Bissau, mas interviu na situação da Guiné-Bissau também por uma razão estratégica e diplomática, que se tivesse funcionado era para catapultar Angola para um outro patamar ao nível da África e ser o centro, digamos, da resolução de conflitos em África. Mas, por outro lado, também Angola queria explorar o bauxite da Guiné-Bissau. Mas há aqui uma situação. A Guiné-Bissau faz parte da organização interregional dentro do âmbito da União Africana, que é a CEDEAO. E a CEDEAO olha para isso com ciúmes. E tendo em conta o facto da Nigéria não ser um país muito, vamos lá ver, simpático com Angola, o mesmo dizer do Senegal, se calhar são dados que não passam, o Senegal, e pior ainda, a Costa do Marfim, onde nós tínhamos apoiado o Laurent Gbagbo, que tinha sido completamente arrancado do poder por parte dos franceses, e os angolanos lá estavam. Resultado, o que é que aconteceu? Este fracasso da missão angolana na Guiné-Bissau, a missão, é resultado também dessas disputas, porque Angola faz parte da SADC, da SADC. Por que é que foi interferir na situação da Guiné-Bissau? Angola apresenta um argumento, é um país de língua portuguesa, e vendo a necessidade de reformar as Forças Armadas da Guiné-Bissau, que são a grande razão para a conflitualidade na Guiné-Bissau. Aqueles generais da década de 60 na Guiné-Bissau continuam a ter poder, decidem quem é que fica no poder. Então era necessário fazer essa reforma das Forças Armadas na Guiné-Bissau, e Angola entrou dentro deste processo, mas o processo falhou. Então não há essa grande solidariedade. Imaginem, Angola, dentro daquele diálogo dos grandes lagos, para evitar essa conflitualidade, porque a região mais endémica em termos de conflitualidade em África é a região dos grandes lagos. Angola dirige este organismo e tem sido o país que mais se empenha, se me permitem aqui, dentro desse processo, mas não há muito interesse em relação a este processo. Tanto mais que há uma foto anedótica do presidente do Gabão, quando vem à conferência, aparece de ténis, né? Desembarca no aeroporto de ténis, e as pessoas se perguntam, mas qual é a seriedade dentro deste processo? Angola teve que fazer uma espécie de diplomacia interna profunda, né? Quase que ajoelhava-se ao nível desses países para eles poderem fazer parte dessa reunião. Não estão sequer interessados, são custos avultados que vão ocorrendo dentro deste processo. Então, se a África não está unida em si, se, por exemplo, né, o Muammar Gaddafi era uma espécie de super-presidente ao nível da África, isso também não era muito bem visto por outros líderes africanos, sentiam-se subalternos a Gaddafi. E muitos líderes africanos também contribuíram para a queda de Gaddafi. Então, como falar de uma União Africana forte? Temos estatutos, temos organizações, temos bancos, temos tribunais. O que é que a União Africana mais faz? É condenar um golpe de Estado quando existe, né? Participa, de certa maneira, no norte da África, principalmente no Sudão, com efetivo militar para tentar evitar o recrudescer da conflitualidade. Mas, do ponto de vista prático, há, digamos, pouco ou nada a salientar sobre alguma profundidade nestes contextos. Algo que o estudante Camboala, se eu não estou em erro, fala do desenvolvimento cultural e também fala das fontes. Bem,
De facto, não posso aqui generalizar ao nível da África, mas diria, por exemplo, o caso de Angola, os livros são muito caros. São muito caros. Estudar em Angola é muito difícil. Devíamos, se calhar, colocar um imposto de 0,5% ou menos ao nível dos livros para que se possa ter mais informação. Não sei se é o mesmo que ocorre noutros contextos. Mas também devo dizer que, independentemente dessa situação, talvez Angola seja o país com menos publicações, com menos informação. E qual é a grande desvantagem de Angola? É que nós não lemos em inglês e nem em francês. Porque se conseguirmos mergulhar ao nível da literatura inglesa ou francesa, há muita informação sobre a África e sobre o mundo. Eu, por exemplo, tenho aqui alguma informação. Tenho aqui alguma informação sobre Achille Mbembe, por exemplo. Tenho uns 4 ou 5 livros que eu posso dizer com todas as letras que nenhuma instituição do ensino superior aqui na UILA tem. Mas estes livros estão a ser reeditados pela PEDAG e pela Mayamba. É um projeto liderado, não sei se agora continua, pelo professor Vítor Cajibanga. Como é que eu os descobri? Estava à procura de um conceito, fui assistir a uma conferência internacional, estava na altura a fazer o meu doutoramento e queria desenvolver um determinado conceito. E desabafo com um grupo de jovens que estavam nessa conferência, e um moçambicano também tinha sido convidado para essa conferência, disse: mas vocês têm esta informação? A Faculdade de Letras está a reeditar todos os clássicos da historiografia africana. Então procure pelo fulano, ciclano e beltrano. É quando eu tomo contato com Achille Mbembe, Mundimbe e outros africanos e africanistas. Quando, do ponto de vista prático, só tinha ouvido falar em Joseph Kizerbo e Ilikia Mbokoló. Mas há mais do que isto. Há artigos, há outras informações sobre este assunto. Né? Então, o que ocorre? Não há um diálogo interuniversitário. Descobri também que é uma revista de sociologia. Encontrei no ICS de Lisboa, mas que cá na UILA não há nada disso. Em que temos sociólogos em Luanda que estão a publicar de forma muito continuada sobre problemas internos e outras situações. A grande situação é que não há uma circulação da informação e muitos vão fazendo vista grossa a este processo porque há um nível de leituras muito, mas muito fraco. Daí que temos que começar a desenvolver outras línguas, temos que começar a viajar, temos que viajar pela África e pelo mundo para podermos ter alguma informação, porque senão temos sempre uma informação obliterada. E este talvez seja um objetivo dos próprios líderes africanos. Né? Quanto menos informação a nova geração tiver, mais fácil se pode contorná-los e fazer aquilo que fez o Pierre Nkurunziza no Burundi, vai se tornar praticamente presidente vitalício. E isto ajusta-se exatamente à outra questão que foi colocada aqui por alguém referindo-se à velha geração. A velha geração já deu tudo o que tinha a dar. E honestamente penso que é a altura de deixar um legado, mas deixar um legado de paz, de solidariedade, de harmonia, de irmandade e de amor ao próximo, e não um legado de ódio e de perseguições e de outras situações que não interessam. Porque nós temos muita velha geração hoje, aliás, muita nova geração já completamente contaminada, que fala de guerras, fala de outras situações que não viveu e também odeia outros em função daquilo que ouviu do pai ou do irmão. Quer dizer, é algo que não tem muita lógica, porque a resolução de conflitos passa exatamente por colocar uma pedra em certas situações e avançar para o progresso. E temos que parar, nos dias de hoje, de olhar para o colonizador ou para o agente externo como sendo o principal impulsionador da nossa desordem. Não, nós é que abrimos a casa à desorganização. Porque se nós dermos o exemplo, eles não vão desorganizar
à nossa casa. Somos nós os primeiros a dizer ao europeu: olha, esta fatura é de 20 milhões de dólares para a construção de uma universidade, ponha 40 milhões. Aliás, isso não é algo contado. Eu fiz uma viagem em 2003 para Lisboa com um cidadão português que montava geradores em Benguela, e que ele disse que estava a montar geradores em Benguela e tinha a capacidade de montar a cada 15 dias um gerador. E ele começa a trabalhar compulsivamente, a empurrar todo mundo para começar a montar os geradores. E alguém vem ter: ei, meu senhor, calma aí, pá. Se não quiseres voltar já amanhã, é melhor ter calma, vamos gerir isso. Pá. Monte um gerador a cada 6 meses, depois vamos pedir entrevistas. O português está-me a contar isso no avião. Está a perceber? E eu estou completamente envergonhado. Quer dizer, somos nós os primeiros a dar esta abertura para que haja essa desordem. Quer dizer, tornamos todos nós corruptos e cúmplices. Passou-se a mensagem que todos podemos ser ricos, e ricos de um dia para o outro. Quando o europeu preocupa-se apenas em ter um emprego e dignidade e pelo menos gozar férias no final do ano com a família num país qualquer, nós queremos amanhã acordar dentro de um V8. É esta a nossa mentalidade. Precisamos de ser mais patriotas. Isso estende-se à relação entre todos nós. Vivo num determinado lugar, o filho do meu vizinho está todos os dias aí à porta. Eu nem sequer tento saber se vai à escola ou se não vai. Às vezes é por causa de 1500 kwanzas de propina, ou por causa de um caderno, que o filho do vizinho não vai à escola. E eu estou tranquilo, estou à vontade, mas custa alguma coisa sacrificar o dinheiro de um fim de semana e arranjar uns cadernos para aquele miúdo. Amanhã estou a ser assaltado pelo vizinho, vou dizer que o vizinho é odioso. Não, eu também ajudei a criar essa situação. A solidariedade perdeu-se. Dentro da matriz cultural africana, não era preciso eu conhecer alguém para bater a porta dessa pessoa e pedir alguma ajuda. A informação que me foi passada é que, durante aquele período, o indivíduo estivesse a percorrer grandes extensões, de repente começava a chover, batia uma porta qualquer, tinha direito a roupa, cama e comida, mesmo sem conhecer. Isso perdeu-se, quer dizer, hoje o vizinho é feiticeiro, o pai é feiticeiro, o primo é feiticeiro, o avô é feiticeiro. Então, dentro dessa história do feiticeiro, estamos a fazer crescer igrejas, estamos aqui em rituais ocultos, temos medo de tudo e todos, e o essencial perde-se completamente. Perde-se o essencial. O foco não está dentro daquilo que nós precisávamos para o desenvolvimento da arte. Fala-se no papel da SADC dentro da União Africana. A SADC é parte, digamos, das organizações regionais africanas. Ela comporta a África Austral. Somos doce. Bem, então podem ver aqui ao nível deste quadro a zona que integra a SADC, os vários países e as várias organizações. E temos aqui também organizações de natureza económica dentro da SADC. Pois embora haja alguns cruzamentos com outras organizações regionais, como é o caso da Angola, que automaticamente também faz parte de outras organizações, mas temos aqui os países: Angola, a República Democrática do Congo, Tanzânia e por aí em diante. E dentro deste pacote
devo dizer que ela tem estado a desempenhar um papel até fundamental. Quando se deu a situação do Congo e principalmente o assassinato de Laurent Désiré Kabila, após a destituição de Mobutu Sese Seko, Angola, a África do Sul e a Namíbia desempenharam um papel fundamental para a resolução desta dificuldade que o Congo estava a viver, e com o efetivo militar enviado para a República Democrática do Congo, tudo no sentido de tentar apaziguar a situação e permitir alguma transição pacífica nesta região. Tem havido encontros frequentes entre mecanismos, organismos de defesa e segurança, por conta do terrorismo, que já é um fato aqui na nossa região, por conta também do tráfico de seres humanos, tráficos de órgãos, as fronteiras e por aí fora. Há uma interação muito forte, há muita formação que é feita em vários países da SADC. Há, de facto, algum esforço da SADC relativamente àquilo que é o seu papel. Estou a tentar esvaziar a maior parte das organizações regionais, mas há aqui algum esforço nesse sentido. Falava-se da moeda única, particularidades e por aí fora. Bem, é o seguinte, a questão de se pensar numa moeda única dependeria muito da estabilidade económica dos vários contextos africanos. Isto passaria primeiro por um grande investimento em definir-se um patamar em que cada um dos países podia alcançar. É que temos países que têm, digamos, um desenvolvimento que mais se assemelha a um país da Europa ou da América, e temos outros que não têm quase nada, e isto seria muito complicado para nós pensarmos numa moeda única e também numa língua africana. E se pensarmos também na questão da língua africana, talvez não seja consensual todos os países africanos aceitarem uma língua que se calhar ia ser o Swahili, como proposta, uma língua do norte de África. Há esta dificuldade. Era o mesmo que dizer, bom, em Angola vamos adotar, por exemplo, o Kimbundo como língua única, ou o Kikongo como língua única. Há quem fala no Kikongo porque se calhar uma das línguas, parece que é a segunda língua mais falada em África. Mas isso teria outras repercussões, estaríamos a levantar outras situações, porque eu disse que o africano é muito arraigado à noção do umbigo, da raiz, da proveniência e por aí fora. Então, este é um dos grandes entraves para este processo. Por outro lado, também temos economias muito desajustadas, países que têm bancos altamente desenvolvidos, países que mal têm, digamos, bancos, têm um sistema financeiro incipiente, e era preciso fazer uma intervenção ao nível desses espaços antes de se avançar. Por isso é que se diz que esta criação dos Estados Unidos da África, desculpem, é uma utopia. O panafricanismo, penso que o Wilson não percebeu muito bem a questão sobre o panafricanismo. Eu, quando introduzi o panafricanismo, queria aqui dizer que o panafricanismo foi uma espécie de antecâmara para o surgimento da União Africana, da Organização de Unidade Africana. Quer dizer, o sonho africano, no sentido de poder congregar os africanos dentro de um ambiente mais harmónico, restituir a dignidade do homem africano, dirimir a ideia do complexo de inferioridade do homem africano em relação ao homem branco, tendo em conta as grandes doutrinas coloniais que surgiram durante muito tempo. Era a matriz desse panafricanismo. E era uma forma de, fora da África, principalmente da diáspora, poder recriar elementos culturais africanos, exercitar a língua, exercitar a gastronomia, exercitar, digamos, várias atividades culturais, a escultura, a poesia, os provérbios. Era uma forma de enaltecer e mostrar ao africano que esta matriz é importante. Mas para muitos de vocês talvez não seja importante, mas eu vou-vos dar um exemplo concreto. Olhem, por exemplo, para a China. A China pode ser um país bastante globalizado, mas tem uma matriz cultural forte. E o que está a acontecer hoje é uma espécie de exportação cultural. Dou-vos um exemplo concreto. Olhem para as linhas dos caminhos de ferro, as estações dos caminhos de ferro, do Namibe até o Cuando, quem vê arquitetura chinesa ou indiana. Isto é exportação cultural.
é, digamos, forçar as pessoas a habituar-se a um traço completamente diferente do nosso. Será que a nossa arquitetura não tem base de inspiração para concebermos uma arquitetura nossa, uma arquitetura nativa? Eu estou a dizer isso porque isso foi alvo também de um debate em Luanda por parte de alguns arquitetos que foram reclamando dessa dimensão. Então os outros estão a exportar a sua cultura. Nós já estamos a comer faítas, já estamos a comer arroz chau-chau. Será que eles estão a comer calulu? Estão a perceber? Então, os centros de influência cultural são, dentro daquilo que é a globalização, que eu considero económica e hegemónica, é uma forma apenas de ludibriar novas formas de neocolonização. São mais do centro para a periferia e raramente da periferia para o centro. Não estou a dizer que nós estamos proibidos de receber o que os outros dão, mas o que é que nós estamos a dar aos outros? Perceber? Temos essa arquitetura toda feia, toda quadrada, sem curvas, quando a nossa arquitetura tem curvas. Olhem para o Ochoto, olhem para as nossas casas, dos nossos nativos. Não dá para ter aí uma base de inspiração. Então este é um detalhe que é preciso ter em linha de conta e temos que começar a pensar, porque o africano se autodespreza. Se autodespreza. E o asiático não. O asiático é forte. É forte por quê? Porque tem uma filosofia profunda, que é seguida, alimentada, realimentada por todos. Tem uma matriz religiosa fundamental. E é por isso que ele consegue alavancar. O africano está disperso, está habituado a mesquinhez. Bom, eu estou a generalizar, mas a maioria faz com que as exceções, que se calhar estão aqui é porque estão preocupados, entrem nesta amálgama. Né? Peço imensas desculpas, que às vezes eu utilizo aqui alguma generalização abusiva, né, dentro do juízo universal afirmativo, em que todos os esses são pés, mas às vezes não são. Né? Outro aspecto, vou já terminar. Ganhos obtidos pelas instituições para contribuir para o desenvolvimento do continente. É uma questão que o Makosso colocou. São vários. Essas iniciativas de criar um banco africano de desenvolvimento, por exemplo, iniciativas como a ANEPAD, parcerias com o Banco Mundial, pese embora isso às vezes tenha outras implicações, ou com a União Europeia dentro de alguns projetos de desenvolvimento, parcerias com algumas organizações das Nações Unidas, como por exemplo o UNICEF, dentro do âmbito da melhoria do desenvolvimento da educação e por aí vai, são iniciativas ajustadas à própria União Africana que, de certa forma, também têm um papel excelentíssimo para o desenvolvimento do próprio continente. Bom, falou-se de muitas instituições no panafricanismo, não são muitas instituições no panafricanismo. O panafricanismo teve 3 características dentro da sua evolução. Um panafricanismo meramente racial, mas que alguns indivíduos demarcaram-se do panafricanismo racial. Porquê? Porque isso não ajuda. E aqui ainda bem que coloca essa situação. É que nós hoje também já não podemos pensar a África como um continente simplesmente negro do ponto de vista da cor. Não é possível. Não é possível, porquê? Porque há vários desenvolvimentos, há muitos brancos em África que são mais patriotas do que os próprios negros. É preciso desconstruir esta ideia que nós temos de que quando é branco ou quando é mulato, é estrangeiro, é europeu. Não, eu converso com muitos brancos que nunca foram à Europa, nem sequer conhecem o trisavô que nasceu lá, está perdido por aqui, fala fluentemente o Lunaneca, come o seu, como é que se chama, o lombi, o leite azedo, sem qualquer problema, e pensa de forma efetiva mais no progresso da África. Atenção, é preciso ter cuidado com esse tipo de situações. Foi por isso que alguns líderes demarcaram-se do panafricanismo racial. Porquê? Porque era um pouco radical. Mas era importante na época, temos que contextualizar. E valorizaram mais o panafricanismo político e o panafricanismo cultural, sempre no sentido de tentar defender a matriz cultural africana. É neste sentido que eu disse isto. Bom, eu acho que disse tudo o que tinha aqui e já estou a cansar o pessoal. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Baú.
obrigado aos participantes. Deixa ser cada vez mais redundante. Foi por causa disso que eu no princípio disse, afirmei, que a palestra de hoje é o cúmulo das demais palestras que preparam o Dia de África. Quem hoje não sair daqui com um pensamento sobre a África é porque esteve aqui como missa de corpo presente. Vamos todos sair daqui com uma reflexão sobre a África. Quem é que deu este nome? A África é nossa. E tu, África, por que é que és nossa? E por que é que nos foste retirada? E por que é que serviste os outros e não serves os próprios filhos? E por que é que a África é hoje vista como uma terra diferente das outras terras? Por que é que os servos africanos conseguem de abandonar a sua África mãe e aglomerar-se em pontos mais longínquos deste universo? Foste nossa, ó África? Será que continuará a ser nossa? Para todos os que cá estiveram presentes, os nossos agradecimentos e desejamos que amanhã a reflexão continue no nosso dia principal, que é o dia 25, para continuarmos a pensar no que é isso África para nós. Muito obrigado.